Oi, gente, tudo bem? Então, na aula de hoje, a gente vai iniciar aí uma unidade nova, tá? A unidade 5, que vai tratar sobre os biomas mundiais, os biomas ao redor do mundo, né, na verdade, tá? Antes da gente ver cada bioma, né, espalhados aí pelo mundo, vamos aí entender algumas coisas antes, tá? Os níveis de organização ecológica, né? Então, eu tenho aqui a população, né? O que é a população? A população é um conjunto aí de seres vivos da mesma espécie. Dentro da população, eu tenho várias comunidades aí, tá? Comunidade é o conjunto de várias populações. Então, população de pinguim, a população de ursos polares, enfim, tá? Essas comunidades, geralmente, elas são influenciadas pelos fatores físicos, né? Pelo ar, pela água, e isso forma um ecossistema, tá certo? E vários ecossistemas reunidos vão formar a biosfera, tá? Acontece que a biosfera ela é formada por vários biomas aí, tá? Por vários ecossistemas, perdão, né? Que estão agrupados em biomas, tá? Então, os biomas, eles são ecossistemas com determinada fauna e determinada flora. Lembrando que fauna é o conjunto de animais e flora é o conjunto de plantas, tá? Essa fauna e essa flora são característicos de cada bioma, né? E também depende aí, obviamente, do clima que é predominante naquele local, que vai conferir aí um caráter único e geral para os biomas. Então, basicamente, a diferença entre bioma e ecossistema, né, segundo aí o IBGE, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele define bioma como sendo aí, né, um conjunto de vida, tanto vegetal quanto animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares e históricas compartilhada de mudanças, o que resulta em uma diversidade biológica própria. E o ecossistema é o conjunto de elementos de determinado lugar, solo, água, ar, animais, vegetais e a relação que existe entre eles. Então, dentro de um mesmo bioma, dentro de um mesmo bioma, perdão, eu posso ter vários ecossistemas aí, tá certo? Por quê, né? Eu tenho vários ecossistemas que estão agrupados em biomas. Tá? Voltando aí, né, à nossa definição. Então, como o ambiente terrestre, né, ele pode ser agrupado aí em 7 biomas principais, tá? A tundra, a taiga, a floresta temperada, floresta tropical, campos, ou também chamado de pradarias em alguns lugares, os desertos e as savanas. A gente já vê as características de cada um desses 7 principais biomas aí terrestres, tá? Lembrando que a gente está falando de biomas terrestres. A distribuição geográfica, né, esse mapinha tem até na apostila de vocês, é bem interessante vocês terem noção da onde estão localizados esses 7 biomas, tá? Então, por exemplo, aqui as tundras, né, estão mais ao norte do globo, tá? A taiga tá espalhado, né? Tem alguns biomas aqui na América do Sul, outros aqui na Ásia, tá? As florestas temperadas, ó, são típicas aqui do continente europeu, tá vendo? Tem algumas aqui da América do Norte, tá? Florestas tropicais, né? Aqui na Ásia também, na América do Sul. Os campos também estão espalhados aí, ó, pela Ásia, tá? Pela América Central e Norte. Também tem aqui, ó, na porção sul da América do Sul, no continente da Oceania, né? Como a Austrália, estão vendo? A savana, né? Basicamente a predominar aqui no continente africano, tá certo? Um pouco aqui também na América do Sul, tá? E os desertos também vão ser espalhados. Eu vou ter desertos aqui nas Américas, tá? No continente africano, na Ásia, na Oceania, tá? Então é importante identificar onde estão os biomas aí, os biomas mundiais, tá? Começando aí pela tundra, né? A tundra que é um bioma bem característico aqui, né? Do Ártico, do Polo Norte, tá? Qual que é a principal característica desse bioma? É um bioma que está situado aí nas regiões, conforme eu falei, né? Próximo ao Polo Norte, ao Polo Ártico, né? Norte do Canadá,
norte da Europa, da Ásia, tá? Ele é um bioma que tem um clima com temperaturas muito baixas, que pode chegar até menos 30 graus Celsius, tá? É caracterizado por ter muito vento e pouca chuva, tá? A neve aqui nesse bioma vai recobrir quase todo o ano aí, exceto no verão, quando tem aí seus 10, bate seus 10 graus Celsius aí. É um bioma que tem invernos bastante rigorosos e longos e verões bem curtinhos. E quanto à vegetação, né, é principalmente aí de gramíneas, como alguns musgos, também tem líquens, tá? Sobre diversidade animal, quase não tem diversidade animal nenhuma, né? Entretanto, algumas espécies, como as renas, algumas raposas, né? Elas migram para essa região das tundras quando tá verão, quando é verão, tá? Então aqui, né, algumas renas, certo? É um bioma aí que tem gramíneas, né? Maior parte do ano é gelo, é recoberta por neve, é bem típico lá da América do Norte, digamos assim, do norte da Europa, norte da Ásia, né? Bem no círculo polar ártico aí, tá certo? Já a taiga, né, é um bioma que está espalhado é, um pouco pela Ásia, pela América do Norte também, América do Sul, tá certo? A taiga é conhecida aí como floresta das coníferas, tá? Aí eu coloquei algumas regiões predominantes aqui, né? Parte da Noruega, Sibéria, né? Enfim, tá? É caracterizada aí por verões também curtos, mas moderados e também úmidos. E os invernos aqui também são longos, rigorosos e secos. A vegetação típica aí são as coníferas. Conífera é basicamente pinheiros, né? Espécie de pinheiros aí, tá? Essas plantas são plantas que suportam muito bem o frio, tá? Também tem alguns musgos aqui, mas a maior parte são pinheiros. A fauna, né, o conjunto de animais aqui, típico desse bioma, é caracterizado por ter alces, ursos pardos, lobos, esquilos, veados, castores, tá? E e nesse bioma, né, a intensa atividade da madeira aí, principalmente das coníferas, né. As florestas temperadas também são biomas que estão espalhados aí pelo mundo, tá. Então, eu tenho, né, basicamente aí a Europa, né, bem predominante de florestas temperadas, mas uma parte da América do Norte, aí Ásia também, Japão, né, pegando aí um pouco da Austrália, tá. Também tem esse tipo de bioma chamado floresta temperada. Esse bioma é caracterizado por apresentar chuvas moderadas e bem distribuídas ao longo do ano. E também é caracterizado por ter estações bem definidas, né? Então, o outono é bem típico de outono, verão é bem verão, inverno é bem inverno, tem as estações bem definidas aqui nesse caso. No outono, né, há uma predominância de que as árvores, né, perdem suas folhas no outono e vão readquiri-las aí ao longo da primavera. As temperaturas elas variam bastante, né? E a fauna aqui desse bioma é basicamente composta por javalis, linces, que é uma espécie de felino, lobo, raposa, algumas aves de grande porte, como corujas, esquilos também, aviados e vários outros animais aí, tá? Os animais, eles têm um comportamento bastante peculiar, principalmente no inverno, né? Por conta aí dessa definição clara das estações. Então, por exemplo, os ursos hibernam, os esquilos vão armazenar comida, né? Então, esse comportamento bem típico aí. E a flora desse bioma apresenta bastante devastação por conta aí da agricultura, tá? É bastante devastada a questão da vegetação nesse bioma. Aqui, né, eu coloquei a imagem aqui da vegetação, né, as folhas caem durante o outono, algumas vão ficar com esse aspecto alaranjado avermelhado, tá? Isso é bem típico do bioma de floresta temperada, né? A gente encontra muito isso na Europa, né? E os animais típicos desse bioma, corujas, esquilos, tá? Enfim. Agora, as florestas tropicais, né? Esse bioma é bem conhecido pela gente, tá? Então, também pega aqui uma parte da Ásia, uma parte da África, outra parte aqui da América do Sul, tá? Qual que é a principal característica desse bioma? É que ele tem um clima muito quente e úmido, que tem altos índices pluviométricos, altos índices de chuva. Chove quase todo ano,
tá? Tem densas vegetações, né? Tem árvores de grande porte, até plantas menorzinhas, é uma vegetação muito densa, e é o bioma que tem a maior biodiversidade, tanto animal quanto vegetal, tá? Na sua grande maioria, as florestas tropicais, elas estão localizadas na faixa entre os trópicos, trópico de Capricórnio, trópico de Câncer, tá? E a maior incidência desse bioma, conforme eu mencionei, está na África, nas Américas, tanto central quanto do sul, um pouco na Ásia e regiões da Oceania. Vocês vão perceber que a Ásia é um continente que vai ter todos os tipos de biomas, porque é um continente muito grande, né? Então, ela vai adquirir todos os tipos de biomas aí, tá? O solo nesse bioma ele é bastante fértil, só que as florestas tropicais elas estão ameaçadas aí, né, pelo desmatamento para a produção de pastagens, mineração, lavoura. Mas é uma floresta muito rica aí, tá? Porque dela eu posso extrair várias matérias-primas como resinas, enfim, né? Tem muita importância aí a floresta em si, geraria muito mais renda, né? Seria muito mais rentável se eu agregasse essas atividades aí na floresta tropical, além só de produzir pastagem, mineração, que acaba devastando a floresta. Bom, aí eu tenho as pradarias e os campos, tá? Em alguns lugares é conhecido como campos, outros lugares é conhecido como pradarias. Também são biomas aí que são espalhados ao redor aí do mundo, tá? É um bioma aí localizado em áreas planas, né? Tem poucas árvores de grande porte e são cobertos aí por gramíneas, tá? Esse tipo de bioma tem invernos bem frios e verões um pouquinho mais amenos. Quando eu falo a menos, é uns 20 graus, 25 aí, tá? Nos verões, né? É a estação em que as chuvas estão concentradas, é a estação que mais chove, tá? E, como eu falei, é impossível identificar esse bioma nos diversos continentes, mas ele predomina mais aí a América do Norte, tá? Entre os principais animais desse bioma estão aí alguns animais bastante conhecidos por nós, como os pica-paus, os avestruzes, os cavalos, tá? No Brasil, né, esse bioma é conhecido como campos, tá? Não como pradarias, por exemplo. Já as savanas, tá? É um bioma bastante conhecido aí, principalmente que a gente vê na TV, né? Bastante predominante aí da África. Mas existem savanas aí, ó, também aqui, ó, pegando a Ásia, pegando a América e as Américas também, um pouquinho da América do Norte. Qual que é a principal caracterização das savanas, né? Ela é caracterizada por apresentar esses arbustos aqui retorcidos, tá vendo? E árvores aí de pequeno porte e bastante gramíneas, tá? É encontrada, como eu falei, né, no continente africano, na Ásia, na Austrália e nas Américas. É um bioma que tem uma fauna, principalmente em questão de fauna. Flora nem tanto, mas a fauna é bem diversificada. Então, eu tenho elefantes, antas, tamanduás, capivara, lobo-guará, girafa, rinoceronte, javali, veado, zebra, cervo e vários outros animais. É uma fauna bastante diversificada aí, tá? Por fim, para a gente finalizar, eu tenho os desertos, tá? O bioma de deserto, que é espalhado ao redor do mundo também, né? O deserto, né? Ele é um bioma que recebe pouca chuva, pouca precipitação, e por causa disso, a vegetação nesse bioma é ausente ou escassa. As temperaturas no deserto variam bastante, então, muito diferente do que a gente pensa, né? Eu tenho aí tanto deserto que pode ser quente, mas também tem desertos que podem ser frios e temperados. Os desertos quentes, eles ocorrem na maior parte aí na América do Norte, na Austrália, na Ásia e na África, tá? Esses desertos, né, os desertos quentes aí, eles têm períodos úmidos e quentes e alguns podem passar até anos sem chover. Exemplo desses desertos quentes é o Atacama e o Saara. Já os desertos frios, eles se localizam aí na região central da Ásia e também na América do Norte. Um exemplo desses desertos frios é o deserto siberiano, o deserto de Gobi e o deserto da Patagônia, tá? Então aqui eu coloquei a ilustração do deserto do Saara, né, que é um deserto quente, e o deserto da Patagônia, que é um deserto frio, tá bom? Então por hoje é só, a gente continua falando mais um pouquinho desse assunto na sala virtual e até. Ah, não, eu show já. Eu show, né?